Fala galerinha do nono ano, beleza? Estamos aqui para mais um videozinho, tá bom? Onde a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, que é a questão da ocupação no continente africano. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre os conflitos e essa ocupação como que ocorreu. Quando eu for falar sobre os conflitos na África, a gente precisa entender que ela passa pelo processo de colonização e dependência desse continente. Então, os conflitos são ocasionados devido ao processo de independência, tá? E devido ao processo de colonização também, tá? E os principais embates que ocorrem hoje nesse processo de colonização, nesses conflitos relacionados no continente africano, é devido à ordem étnica, territorial e religiosa. E vale destacar também que tem as questões de recursos, tá? Os recursos também acabam ditando conflitos naquela região. Então, os conflitos na África são bastante motivados por disputas territoriais, golpes de estados que acabam gerando crises políticas, rivalidades tribais motivadas por questões étnicas e religiosas, disputa por água e recursos minerais e a imersão do povo na miséria. Essa motivação são provenientes do processo de colonização do continente, da Guerra Fria e da intervenção de terceiros estados, tá? E de eleições conturbadas. Então é o seguinte, gente. Os conflitos são gerados basicamente devido às questões de diferenças religiosas, de diferenças de ideias, e fora que existe um incentivo, né, das potências para que ocorram esses conflitos, até mesmo para poder facilitar na questão da exploração de recursos naquela região. Pessoal, a África ela é marcada com uma grande quantidade de recursos minerais. E, obviamente, isso interessa para as grandes potências mundiais. Ok? Só para vocês entenderem, mais à frente eu vou explicar para vocês como que ocorreu essa partilha da África. E aí vocês vão ver que acaba justificando os conflitos naquela região. A gente vai começar a falar um pouquinho de algumas regiões, descrever algumas regiões e quais são seus principais conflitos ali. Então a gente pode citar o exemplo de Sudão, né? E Sudão do Sul, Ruanda, nós temos a República Democrática do Congo e Angola. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o Sudão, pessoal. O Sudão, ele tem uma história marcada por muitos conflitos e guerras civis. É um país abundante em petróleo e em recursos minerais como o ouro. Então, pessoal, vamos pensar aí, né? Recursos minerais, petróleo, no caso, ouro também. Opa, isso são recursos muito valiosos hoje no mundo, né? Então, obviamente, há um interesse muito grande das potências naquela região. Então, a primeira guerra civil sudanesa ocorreu entre 1955 e 1972. Esse conflito bélico travado entre o governo de Sudão e os rebeldes do Sul tinha por objetivo a separação da região sul do Sudão. Essa guerra acabou dizimando cerca de 500.000 de pessoas e acabou com o acordo acontecido com o Tratado de Addis Abeba, tá? Que firmou a independência e a autonomia da região sul do Sudão, criando-se então a região chamada Sudão do Sul. Tá, ok? As guerras sudanesas tiveram como consequência, pessoal, quadro de miséria, fome, doenças e muitos refugiados. Tá, ok? Atualmente, o Sudão do Sul vive um quadro dramático de fome, tá? E tem enfrentado problemas em relação ao número de refugiados deslocados, tá? Que acabaram se deslocando daquela região. Agora, a gente vai falar um pouquinho, tá? Vale destacar que isso aqui é um breve resumo, tá bom? Sobre a Nigéria, pessoal. A Nigéria, ela enfrenta conflitos de ordem religiosa e por disputa de recursos naturais. Observem, recursos naturais sempre estão envolvidos aí nessa questão, tá bom? Na região norte, concentram-se os muçulmanos e na região sul, concentram-se os cristãos. Então, nós temos o primeiro conflito aí, ó, né? A ordem religiosa, cristão com os muçulmanos, né? O islamismo e o cristianismo aí. E o conflito entre essas duas ordens religiosas já deixou milhares de pessoas mortas desde 1953. Tá, ok? No que tange nas questões dos recursos naturais, em 2010 houve um ataque, tá?
na região central da Nigéria, e nessa região predominavam quem? Os cristãos. Contudo, muitos muçulmanos migraram para lá, fazendo com que haja uma disputa e a contestação dos recursos naturais que também há naquela região. Esse conflito vitimou cerca de 700 pessoas, deixando aproximadamente 500 mortos e 200 feridos. Então, pessoal, se vocês observarem, aqui no caso da Nigéria, os principais conflitos são de ordem religiosa, tá? E recursos, tá? Recursos, matéria-prima. Quando eu falo recursos, pessoal, isso pode entrar recursos minerais, questões agrícolas, tudo isso entra na questão de recursos, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Ruanda, né? Que é o país centro-oriental da África, tá? E é formado por grupos étnicos, no caso, Hutus, ok? Desde a colonização, acentuou-se uma grande rivalidade entre dois povos, que são os Hutus e os Tutsis, tá ok? Entre os anos de 1990 e 1994, ocorreu a Guerra Civil de Ruanda, tá? O maior desdobramento dessa guerra ocorreu em 1994 e ficou conhecida como o Genocídio de Ruanda, ok? Onde o presidente ele foi assassinado. Extremistas Hutus então começaram um intenso massacre que acabou vitimando mais de 800 mil mortes, né, em Ruanda. Atualmente, como forma de evitar outros confrontos, é ilegal falar sobre etnia no país. O genocídio, além de dizimar o país, empobreceu ainda mais a população que vive em estado de miséria, tá bom? Vale destacar que Ruanda foi colonizada, pessoal, pela Bélgica, tá? Então a Bélgica, por muito tempo, acabou retirando recursos minerais dessa região. O genocídio de Ruanda, também conhecido como genocídio Tutsi, foi um massacre em massa de pessoas do grupo étnico Tutsi, tá? E que ocorreu entre 7 de abril a 15 de julho de 1994. Só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. O genocídio ele foi organizado por membros da elite política principal dos Hutus, quer dizer, muitos dos quais ocupavam cargos níveis mais altos do governo nacional. A maioria dos historiadores concordam que um genocídio contra os Tutsis havia sido planejado pelo menos há um ano. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que esse genocídio, de certo modo, foi justamente para tentar exterminar uma etnia. Então, qual que seria o motivo principal no caso aqui, no caso aqui de Ruanda, né? Qual que seria o principal motivo que acabou gerando a guerra civil lá? Questões étnicas, tá bom? Tudo bem? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a República Democrática do Congo, tá? Existe um movimento nacionalista que teve início nos anos 50, sob a liderança de Patrice, tá? Em 30 de junho de 1960, o Congo conquistou sua independência com o nome de República do Congo. Também ficou conhecida naquele período, no Congo, naquele período como Congo Leopoldville, tá? Para se diferenciar do Congo francês, que havia também adotado a alcunha República do Congo, com o nome oficial. Para se diferenciar, em 1994, o antigo Congo belga, né, que é esse que a gente está falando, adotou no seu nome o adjetivo democrática. Vale destacar que a República Democrática do Congo, ela não é democrática, tá? Por mais que leve a esse nome, beleza? Tomem cuidado, pessoal. Nem todo país que coloca lá no seu nome República Democrática ou República Popular, não necessariamente ela é democrática ou ela é popular, tá bom? No caso da China mesmo, não tem nada de República Popular da China, tá bom? Continuando aqui, ó, pessoal, outro ponto que eu quero que vocês fiquem bem atentos é que a maior e o mais rico país em recursos naturais da África subsaariana é justamente a República do Congo, Democrática do Congo. Primeiramente, tá?
foi colonizada pelos belgas e nas últimas décadas pelos rebeldes e por estrangeiros. Essa riqueza financia justamente a milícia e acaba sendo também grande parte dessas riquezas contrabandeada para países vizinhos como Ruanda, Uganda, né, e Burundi, mas os povos continuam sendo um dos mais pobres do mundo. É explorado no trabalho pesado, nas minas e confiscado na sua produção agrícola em torno de 10%. Tem um filme que é bacana de vocês assistirem, tá? Diamante de Sangue, que conta um pouquinho, né, sobre essa questão dos trabalhos que tem ali das minas e também sobre o genocídio que ocorre devido a esse tipo de exploração, tá bom? A República Democrática do Congo é uma nação que possui uma vasta riqueza potencial que declinou drasticamente desde os meados de 1980, tá? Dois recentes conflitos, que se iniciaram em 1998, reduziram drasticamente a produção nacional e as receitas do governo, aumentaram a dívida externa e resultaram em talvez uma das 3,8 milhões de vítimas diretas, que, se somada às vítimas causadas pela fome e as devidas às doenças, chegam até 4,5 milhões. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal, não é só o confronto direto que matam pessoas, né, na África, mas sim, né, essas crises. A fome é um dos fatores que acaba matando muito a população. Doenças por falta de estrutura básica. Falar um pouquinho sobre a divisa da África. Então, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Se vocês puderem marcar como importante isso aqui, ó. Os conflitos na África possuem diversas motivações, que remontam da época da colonização, onde os colonizadores, ao fragmentar o continente, acabaram ignorando, tá, as diferenças étnicas, culturais e políticas dos seus territórios. Essa diversidade e a fragilidade motivam conflitos em diversos países africanos, causando graves crises humanitárias, econômicas e políticas e dizimando milhares de pessoas, tá? Então, se vocês observarem aqui no mapa, ó, vamos pegar o mapinha aqui da África, tá bom? Então, sobre o mapinha aqui da África, pessoal, simplesmente, se vocês observarem as divisas aqui, ó, são divisas praticamente em linhas retas. Então, eles pegaram o território e começaram a dividir os europeus, né? Começaram a dividir esse território, falando, ó, esse pedaço é meu, esse pedaço é meu. E isso não respeitou o quê? Os critérios, né? Na questão das diferenças étnicas, da diferença de cultura e as diferenças políticas desses territórios. Tá ok? Beleza? Então, eu deixei aí uma questãozinha para vocês responderem. Eu quero que vocês leiam, tá? Nas instruções. Respondam para mim e enviem para mim. Tá ok? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me chamar lá. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, tchau, tchau e até a próxima.